Você já imaginou uma civilização tão antiga que viu o nascimento das estrelas? Um império tão avançado que dominou a galáxia antes mesmo dos humanos acenderem sua primeira fogueira. Eles dominaram por milhões e milhões de anos, enterrados em mundos túmulo, esperando o momento certo para acordar. E agora, eles estão de volta. Fria, imortal e impiedosa. Esta é a dinastia Necron. Opa, meu nome é Luan e você está no canal Nerd do século XXI. E hoje vamos mergulhar no universo sombrio de Warhammer 40k para conhecer os personagens mais importantes dos Necrons, uma raça de esqueletos de metal com tecnologia quase mágica e um passado trágico. E se você nunca ouviu falar deles, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Então, sem mais delongas, antes de falarmos dos personagens importantes, a gente precisa entender o básico. Os Necrons são uma antiga raça de seres que muito tempo atrás, e põe tempo nisso, eram mortais como a gente. Eles eram conhecidos como os Necrontyr, eles viviam sob estrelas cruéis, com vidas curtas e doentes. Buscando escapar dessa sua mortalidade, eles fizeram um pacto com seres cósmicos de energia chamado de Catan, ou os deuses estrelares. Esses deuses prometeram a vida eterna e a cumpriram, mas a um preço terrível. Os Necrontyr tiveram suas almas arrancadas e seus corpos transferidos para cascas metálicas. Eles se transformaram em máquinas imortais, mas perderam sua essência no processo. Com o tempo, eles se rebelaram contra os próprios deuses e os destruíram, mas o dano já estava feito. Agora eles são os Necrons que a gente conhece, senhores da morte metálica, despertando aos poucos para reconquistar uma galáxia que um dia chamaram de sua. O Império Necron é dividido em dinastias, como os antigos reinos egípcios espaciais. Cada dinastia é liderada por um nobre imortal, muitas vezes enlouquecido pelo tempo e pela corrupção de seus corpos de metal. Agora que a gente conseguiu entender o contexto, a gente pode mergulhar de cabeça e entender cada personagem que é importante nessa cena. Vamos começar bem, começando pelo topo. Zarek, o Rei Silencioso, ele não é apenas um líder, Zarek é o líder. Ele é o último soberano da lendária tríade governante dos Necrontyr, a dinastia Triarca. Numa era esquecida por quase todas as civilizações vivas da galáxia, Zarek reinava sobre um império moribundo, os Necrontyr, que era uma raça marcada pela genialidade científica, mas também por uma maldição cruel. Uma vida curta e repleta de sofrimento físico, causada pela radiação de seu sol natal. Buscando uma saída, eles se voltaram para os deuses estelares conhecidos como Catan, entidades cósmicas feitas de energia viva e que comiam estrelas. Foi Zarek quem selou o destino desse povo. Ele aceitou o pacto com os Catan, acreditando que encontrara a salvação. E assim ele liderou a civilização no processo de biotransferência, no qual suas almas foram aprisionadas em corpos metálicos imortais. Assim nasceram os Necrons que nem a gente conhece. Porém, esse presente tinha um custo terrível. Os Necrons perderiam suas emoções, suas individualidades e, em muitos casos, sua própria consciência. Zarek percebeu tarde demais o erro que cometeu. O que era para ser um renascimento se tornou uma escravidão em massa. Dominados pelos Catan, os Necrons se transformaram em instrumentos de guerra para esses deuses cruéis. Mas Zarek não era um tirano sem consciência. Ele carregava o peso de sua decisão. Em um ato de redenção, ele liderou uma guerra de libertação contra os próprios Catan. Os Necrons quebraram os deuses estrelares em fragmentos e os aprisionaram em formas de energia contida, transformando-os em armas para os seus fins. Porém, mesmo após essa vitória amarga, Zarek não conseguiu perdoar a si mesmo. Ele abdicou o trono, destruiu os registros da dinastia Triarca e partiu para o exílio voluntário, acompanhado apenas por 3 autômatos reais. Os Phyreons Silenciosos. O Rei Silencioso mergulhou no vazio intergaláctico. Lá ele permaneceu isolado por 60 milhões de anos. Um silêncio literal e figurativo, marcado pela culpa, pela reflexão e pelo medo do que os Necrons poderiam se tornar se eles não tivessem direção. Agora, no atual milênio 41, Zarek retornou e ele volta em uma galáxia em chamas, tornada por guerras entre impérios decadentes, deuses famintos e aberrações do Warp. Zarek vê nisso uma oportunidade, não apenas para restaurar o seu antigo Império Necron, mas também para redefinir ele. Ele é frio, lógico e implacável, mas ainda possui um estranho código de honra. Ele quer unir as dinastias, trazer ordem ao caos, mas sob sua visão, onde ele é o único soberano legítimo. Essa missão o coloca em conflito direto não apenas com as outras facções da galáxia, mas com seus próprios iguais.
Outros nobres Necrons que a gente vai comentar no vídeo de hoje que não aceitaram sua liderança ou que têm suas próprias ambições de domínio. Zarek é um personagem trágico, mas poderoso, um imperador que carrega a culpa de ter matado sua civilização, e agora busca redimi-la. Se ele vai restaurar a glória dos Necrons ou mergulhá-los em uma nova era de guerra, ainda tá pra ser decidido. Zarek é um rei silencioso e distante, e Motek, o Senhor das Tormentas, é a voz trovejante que ecoa pelos campos de batalha e o punho de ferro do Império Necron. Imhotep é o faraó supremo da dinastia Saltec, uma das mais poderosas entre todas as dinastias Necron. Mas ele não é apenas um nobre entre imortais, ele é um dos maiores gênios militares da galáxia. Cada campanha que ele lidera se transforma em uma aula de guerra, onde estratégia, precisão e brutalidade se combinam com perfeição matemática. Ele comanda como se estivesse jogando um jogo de xadrez, mas no tabuleiro dele as peças são legiões inteiras de guerreiros imortais e tempestades controladas pela sua própria mão. Durante a antiga guerra contra os C'Katan, Imhotep já era conhecido por sua frieza tática. Quando os Necrons adormeceram, ele foi um dos poucos a programar seus protocolos de despertar com planos de expansão galáctica detalhados. E quando a dinastia Saltec despertou, ele não hesitou, lançou-se numa série de campanhas implacáveis para subjugar mundos inteiros, deixando um rastro de dominação e destruição. Imhotep não deseja apenas restaurar a antiga glória Necron, ele quer uma galáxia ordenada sobre a bota metálica de seu povo. Para ele, a existência de outras raças, humanos, Eldari, Orcs e tal, é um erro que só pode ser corrigido por total submissão. Seu império deve ser universal, e a paz só deve existir quando todas as espécies aceitarem sua inferioridade diante da eternidade Necron. O título de Senhor das Tormentas não é apenas simbólico. Imhotep é capaz de manipular o clima e gerar tempestades eletromagnéticas colossais, que bloqueiam comunicações, confundem radares e desmantelam naves e veículos antes mesmo que os inimigos percebam que estão sendo atacados. Ele usa essas tempestades artificiais como parte da sua guerra psicológica, fazendo com que seus inimigos sintam que os céus estão contra eles. Para cada planeta conquistado, Imhotep deixa não apenas ruínas, mas medo total. Mesmo entre os Necrons, Imhotep é temido por sua arrogância e ambição. Embora sirva ao Rei Silencioso, ele não se curva com facilidade. Ele se considera o herdeiro natural do domínio galáctico e por trás de sua fachada de lealdade, há quem diga que ele planeja tomar o trono para si. Zarek é um imperador arrependido tentando guiar os Necrons de volta à ordem, e Imhotep é o conquistador impiedoso que quer forjar um império eterno à força. Quando ele entra em guerra, não é apenas para vencer, é para esmagar a vontade do inimigo até que não sobre mais nada além de um vazio metálico. Agora, deixando um pouco o campo de batalha e adentrando nas brumas do tempo, onde realidade e destino se entrelaçam, Orikan, o Divinador, é um nome sussurrado entre os Necrons quando se fala em profecia e também em perigo. Orikan não é um guerreiro, ele não lidera exércitos nem precisa. Ele é um cronomante, um mestre da manipulação temporal, uma forma raríssima e temida de tecnomancia entre os Necrons. Ele lê os ciclos das estrelas, decifra os padrões da galáxia e calcula as possibilidades infinitas com uma frieza absoluta. Orikan não apenas prevê o futuro, ele o molda, ele o escreve, como se estivesse ajustando uma equação. Na época anterior à biotransferência, Orikan já era famoso por suas previsões assustadoramente precisas. Reis, nobres e até o próprio Zarek buscavam seus conselhos. Mas o Divinador nunca foi humilde. Ele acredita até hoje que está destinado a algo maior, a se tornar o novo governante supremo dos Necrons, substituindo Zarek, a quem enxerga como um fracassado de uma era ultrapassada. Por ora, Orikan permanece ao lado do Rei Silencioso, fingindo uma lealdade, mas tudo em sua história indica que isso é temporário. Seus planos se desenrolam em escalas de tempo que fariam até mesmo os eternos Eldari hesitarem. Ele planta sementes em épocas distantes, altera eventos-chave do passado e do presente, e então observa pacientemente enquanto os fios da realidade se alinham com a sua vontade. Seu poder é tão vasto que ele já congelou o tempo em campos de batalha inteiros, prendeu oponentes em laços temporais e até reescreveu acontecimentos que já haviam se tornado lenda. Certa vez, para evitar sua própria morte, ele retornou ao passado e sabotou discretamente o nascimento de seu assassino, um evento que só foi compreendido milênios depois. Mas tamanha arrogância e poder vem com um preço.
Orican é orgulhoso, paranoico e obcecado por controle. Ele se isola em câmaras de meditação onde diagramas estelares giram constantemente ao seu redor. Rituais matemáticos complexos, algoritmos gravados em placas de obsidiana viva e profecias guardadas em criptas temporais são suas linguagens cotidianas. Há quem diga que ele não vê outros Necrons como iguais, mas como peças de um jogo cósmico em que só ele conhece as regras. Entre os nobres imortais, Orican é temido e respeitado, mas jamais confiado. Sua rivalidade com outros cronomantes e líderes ambiciosos como Trazyn o Infinito, que a gente vai falar ainda no vídeo de hoje, a antiga é carregada de desprezo mútuo. Cada um acredita que o futuro pertence a si, mas só um pode moldá-lo de fato. Orican, o Divinador, é o Necron que caminha fora do tempo, um mago impossível, um arquiteto do destino e talvez um dia o arquiteto da queda de Zarek. Em meio a uma civilização marcada pela arrogância, frieza e sede de dominação, Anrakir o Viajante é uma exceção rara, e por isso profundamente enigmático. Anrakir é um senhor de guerra Necron, um líder poderoso com autoridade sobre vastas forças, mas seu título não reflete plenamente o que ele representa. Ele não luta por glória pessoal, nem por conquista gratuita. Sua missão é a restauração, não apenas das estruturas físicas do antigo Império Necron, mas de sua unidade, propósito e dignidade. Na época da biotransferência, Anrakir aceitou o processo com grande relutância, convencido que aquilo era só um mal necessário para a sobrevivência de seu povo. Mas ao contrário de muitos irmãos imortais, ele nunca deixou de pensar como um Necrontyr, um ser de cultura, princípios e a capacidade de ver além da guerra. Após despertar de seu longo sono, ele percorreu os registros do passado e viu que a galáxia havia mudado profundamente. Os impérios de outrora haviam caído, novas raças haviam surgido e o caos reinava. Em vez de iniciar uma cruzada de extermínio como tantos outros Necrons, Anrakir escolheu o caminho mais improvável, o da diplomacia. Não porque ele seja pacifista, ele tá bem longe disso na verdade, mas porque ele acredita que a restauração verdadeira do Império Necron depende da sabedoria, não da força. Guiado por visões antigas que ele afirma terem sido transmitidas por inteligências superiores ou ecos do passado, Anrakir viaja por toda a galáxia, despertando o mundo túmulos adormecidos, reunindo exércitos sob sua bandeira, tentando unificar as dinastias fragmentadas. Mas ao contrário de Zarek ou Imhotep, ele não busca controle total, ele quer cooperação, e ele já até formou alianças temporárias com outras raças, como os humanos e improvavelmente os Eldari, quando seus interesses coincidiram, obviamente. Para muitos Necrons isso é inaceitável, um sacrilégio, mas para Anrakir isso é tudo visão estratégica. Claro, ele continua sendo um Necron, implacável com inimigos, leal à sua espécie e ciente de sua superioridade tecnológica, mas ele vê valor na coexistência, ainda que seja temporária. E também funciona como uma ferramenta de reconstrução. Ele sonha com um Império Necron renascido, não como uma tirania brutal, mas como uma civilização central na Ordem Galáctica e talvez até respeitada pelas outras raças. Sua jornada o tornou uma figura polêmica. Alguns o veneram como um profeta de renascimento, outros o acusam de traição à herança Necron, mas todos reconhecem sua força e seu carisma. Onde Anrakir passa, mundos túmulos despertam, legiões marcham e o futuro dos Necrons se molda, pouco a pouco, por uma visão que vai além da Guerra Eterna. Ele é o viajante solitário, o restaurador de um império perdido e talvez o único que entende que o tempo dos Necrons não precisa ser feito apenas de ferro e silêncio, mas também de escolha. Agora, rapaziada, a gente vai falar do meu personagem Necron favorito. E eu até me identifico um pouco com ele. A gente vai falar desse cara aqui, ó. Trazyn o Infinito. O Trazyn é meio difícil de definir. Ele não é um conquistador como o Imhotep, nem um reformador como Anrakir. Ele não se importa com o trono de Zarek, nem com o fluxo de tempo como Orican. O que realmente move ele é a curiosidade e uma obsessão doentia por preservar tudo que for importante. Trazyn é um colecionador, mas isso não significa simplesmente reunir coisas em prateleiras. Seu conceito de preservação histórica é algo muito mais ambicioso e aterrorizante. Ele coleciona artefatos raríssimos, manuscritos antigos, máquinas alienígenas esquecidas e também pessoas vivas inteiras.
Ele já preservou os generais Space Marine no meio de batalhas, arrebatou imperadores de seus tronos, capturou bibliotecas inteiras e civilizações em colapso. Para ele isso não é roubo, é um serviço à posterioridade. Trazi vive em Solemes, um mundo túmulo transformado em um gigantesco museu interativo galáctico. Lá ele armazena incontáveis salas repletas de exposições congeladas no tempo. Guerras inteiras reproduzidas com precisão, espécies extintas recriadas por êxtase temporal, eventos históricos capturados como se fossem peças de teatro, e ele caminha por esses corredores como um curador solene, um historiador louco com poder suficiente para moldar a própria narrativa da galáxia. Mas essa excentricidade esconde um perigo real. Trazi é um mestre em manipulação, disfarce e ilusão. Ele raramente aparece pessoalmente e mesmo quando ele aparece, ele pode não estar ali. Ele pode ser apenas mais de um de seus milhares de hologramas avançados. Muitos líderes imperiais, inquisidores e até senhores de guerra de outras raças já passaram horas conversando com ele sem perceber que eles estavam falando com uma projeção controlada remotamente. Até me lembra esse meme que tá aí na tela, onde o Trazin entra numa sala e um general imperial fala: "Quem é você e como você entrou aqui?" E ele responde: "Eu sou o Trazin e eu sou o Trazin." Apesar de sua obsessão por preservar, Trazin não tem escrúpulos quanto ao que precisa fazer para conseguir o que quer. Ele já invadiu mundos inteiros em busca de um único objeto, enganou aliados, sabotou operações imperiais e, de tempos em tempos, liberta parte de suas coleções acidentalmente ou intencionalmente, só para ver o caos uma vez. Uma vez ele libertou uma força militar esquecida por pura curiosidade e causou um massacre em escala continental. Seu relacionamento com outros Necrons é complicado. Oricão o Divinador o detesta com fervor, pois Trazin frequentemente invade seus laboratórios e rouba artefatos temporais por interesse acadêmico. Já Zarek e Imhotep o toleram por respeito ao seu poder, embora raramente confiem nele. Para o resto da galáxia, Trazin é uma lenda viva, um mito metálico que aparece nos piores dos momentos, rouba o que for valioso e desaparece sem deixar rastros. Mas ele não vê mal nisso. Para ele, cada criatura capturada, cada relíquia armazenada é um passo a mais para preservar a história da galáxia, como ele acredita que ela deve ser lembrada. Trazin o Infinito é o arquiteto de um museu feito de guerras, de memórias aprisionadas e de vidas em suspensão. E o mais assustador é que, para ele, isso tudo faz perfeito sentido. Nemesor Zandrek é talvez o único Necron que não faz a mínima ideia que é um Necron. Na era dos Necrontyr, Zandrek foi um dos mais brilhantes generais de sua dinastia. Ele era tático, honrado e carismático. Seus soldados o seguiam com devoção e seus inimigos o respeitavam profundamente. Quando veio a biotransferência, ele foi transformado em um corpo de metal como todos os outros. Mas alguma coisa deu errado, ou certo, dependendo do ponto de vista. Zandrek perdeu completamente a noção do que estava vivendo e ele não faz a mínima ideia que ele está vivendo em uma nova era. Ele acredita que ele ainda está lutando nas antigas guerras Necrontyr, contra impérios e senhores que já não existem há milhões de anos. Para ele, os Eldários, Tau e os humanos são apenas forças estrangeiras em antigas disputas dinásticas. Ele não vê criaturas alienígenas, ele vê nobres rivais, cavaleiros de honra, e os trata com cortesia absurda. Em meio a um massacre, ele pode parabenizar seus oponentes pela nobre resistência, ou até lhes conceder liberdade como prisioneiros de guerra. Muitos simplesmente não sabem como reagir. Essa ilusão de nobreza ancestral o torna uma figura quase cômica, mas também profundamente trágica. Zandrek é uma relíquia viva de uma era perdida, alguém que ainda acredita em honra, respeito e regras de combate, mas em uma galáxia que há muito esqueceu esses valores. Ele se recusa a usar estratégias de emboscada, rejeita táticas cruéis e trata até os inimigos Xenos com um tipo de cavalheirismo que ninguém espera de um Necron. Claro, por trás dessa confusão mental existe um gênio tático. Zandrek ainda é um mestre, ainda é um estrategista, e sua habilidade em ler o campo de batalha e adaptar suas forças o torna perigosíssimo. Ele já venceu batalhas que pareciam impossíveis, mesmo operando com uma visão de mundo totalmente distorcida. Suas vitórias são celebradas mesmo que ele pense que está lutando em uma guerra completamente diferente da sua realidade. Quem garante que Zandrek continue funcionando é o seu guarda-costas pessoal e inexorável companheiro, Vanguard Oberon, que age como seu escudo, conselheiro e em muitos momentos como seu cuidador. Oberon vê o estado mental de seu mestre com tristeza, mas lealdade inquebrável. E se alguém ousa zombar de Zandrek, Oberon o reduz a pó.
Encerramos com um dos Necrons mais assustadores e mais brilhantes, Illuminor Zeras. O arquiteto da transcendência é o que acontece quando a genialidade encontra obsessão e cruza todas as linhas possíveis. Zeras foi, na época dos Necrontyr, um dos maiores cientistas de sua civilização. Ele ajudou a desenvolver o próprio processo da biotransferência, a tecnologia que permitiu transferir as almas dos Necrontyr para corpos metálicos imortais. Mas o que deveria ser uma das maiores conquistas se tornou seu maior tormento. Mesmo após alcançar a sua tão desejada imortalidade, Zeras percebeu que havia algo faltando: a alma, a centelha vital que tornava os Necrontyr seres vivos. Eles pareciam incompletos nos novos corpos. Desde então ele caiu em uma espiral de experimentos grotescos, tentando entender o que afinal é a alma, e também como controlar a alma. Para isso, Zeras sequestra indivíduos de outras raças, especialmente aqueles com psiques complexas, humanos Eldari e os Taal, e os submete a horrores inimagináveis. Ele desmonta seres vivos, observa como sua consciência se fragmenta e tenta remontar ela de diferentes formas, tudo em nome da ciência, mas a sua ciência é um campo de tortura. Zeras quer ultrapassar os limites da sua própria existência. Ele acredita que pode se transformar em mais do que um Necron. Ele acredita que pode ser algo divino, um novo tipo de entidade cósmica, um deus forjado pela lógica, pela engenharia e pelo sacrifício de incontáveis vidas. Seus experimentos já produziram resultados aterradores. Zeras é capaz de alterar a fisiologia de outros Necrons, dando-lhes mutações tecnológicas únicas, membros adicionais e sentidos ampliados, resistências sobre-humanas, e alguns o reverenciam como um profeta da evolução. Outros o temem como um abomínio que já ultrapassou os limites da sanidade. E de fato, sua mente está se fragmentando. Tão obcecado em alcançar a transcendência, Zeras começou a se afastar da lógica fria dos Necrons. Ele fala com entidades que ninguém mais vê, acredita que está no limiar da divindade e em momento de exaltação prefere discursos incoerentes sobre formas superiores de consciência e a reconexão com a centelha eterna. Mesmo entre os criptotecnologistas mais ousados, Zeras é considerado instável, um gênio insano à beira da apoteose ou da destruição total. Poucos ousam confrontá-lo, pois seu conhecimento é tão vasto quanto seu poder. Enfrentar Zeras é desafiar um cientista que conhece cada nervo, cada impulso e cada fraqueza do corpo e da mente, e que não luta por vitória, ele luta por dados. E se você não morre nos laboratórios de Zeras, você se torna uma nota de rodapé. Illuminor Zeras é o reflexo mais sombrio da obsessão Necron. Ele quer desvendar a alma não para salvá-la, mas para dominá-la. E quando ou se conseguir, a galáxia talvez conheça um novo tipo de horror, um deus forjado em aço, frio como vácuo e faminto por experimentos. Os Necrons são mais do que vilões genéricos de ficção científica, eles são um império antigo cheio de tragédia, loucura, ciência e poder. Seus líderes reflexem essa complexidade e alguns são conquistadores frios, outros cientistas ambiciosos e alguns simplesmente perderam a sanidade com o tempo. O que torna os Necrons tão fascinante é essa mistura de horror cósmico com drama pessoal. Cada personagem carrega a cicatriz de uma civilização que trocou a alma pela eternidade, e agora eles despertam. E a galáxia vai sentir cada passo metálico de seu novo retorno. Se você gostou desse vídeo, manda para um amigo e compartilhe, que isso tudo me ajuda muito. Quero agradecer pelos 4.000 de vocês que me assistem. E por hoje é só. Até mais ver e que o Imperador os abençoe.